Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vasconcelos trazendo uma outra novidade aí para o canal, onde nós vamos iniciar agora um curso sobre análise das demonstrações financeiras, certo? Neste curso nós vamos ensinar vocês algumas técnicas que vão permitir que todos vocês entendam como está a saúde econômica e financeira de uma determinada empresa, para qualquer tipo de finalidade, seja ela investimento, seja ele para análise, enfim, a finalidade que você vai adotar essas ferramentas não importa. Então, com as técnicas que eu vou demonstrar para vocês ao longo deste curso, permitirão vocês conhecer de fato se a empresa ela está com a saúde financeira em dia. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa os comentários aí, se precisar, se quiserem, tá certo? Então, vamos ao que interessa então. Mas antes de mais nada, antes da gente entrar propriamente dito em análise das demonstrações, nos índices propriamente ditos, seja ele análise horizontal, vertical e os índices, é importante a gente fazer uma revisão conceitual. Essa revisão conceitual, ela implica em 3 grupos basicamente: ativo, passivo e patrimônio líquido, porque são grupos de extrema importância onde nós vamos estar analisando o nosso balanço patrimonial, tá certo? E nós vamos também resgatar aqui, quando falarmos de DRE, demonstração de resultado do exercício, nós vamos resgatar o conceito de receita, custos e despesas, beleza? Então, nesse primeiro momento, revisão de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, nós vamos falar sobre o patrimônio das empresas. O que é o patrimônio das empresas? Como é que ele é constituído? Então, primeiramente, a gente tem que ver o que é o patrimônio. O patrimônio, para muitas pessoas leigas, tá certo? Em assuntos contábeis, elas podem entender que o patrimônio nada mais é do que os direitos e as obrigações e os bens, tá certo? Os bens e os direitos, tudo aquilo que a empresa tem, vamos chamar de positivo, as pessoas tendem a compreender que são os ativos, o patrimônio da empresa. No entanto, contabilmente, a gente tem que explicar para essas pessoas que isso não é verdade. O patrimônio das empresas, além dos bens e dos direitos, existem as obrigações, que elas compõem todo o patrimônio de uma empresa, tá certo? Então, quando eu falo de patrimônio da empresa, obrigatoriamente nós temos que entender que ele é um conjunto formado por bens, direitos e obrigações. Que o cômputo, o somatório destes 3 itens vão formar o patrimônio, tá certo? Contabilmente, de outra forma falando, melhor dizendo, nós vamos ter que o patrimônio das empresas ele é formado por ativos, passivos e o patrimônio líquido, sendo que os ativos são os ativos propriamente dito da empresa, ou seja, ativos financeiros, não financeiros, imobilizados, permanentes, diferidos, tá? Tudo aquilo que é considerado ativo, que vão poder ser utilizados pela empresa para a realização da sua atividade operacional, é um ativo, ele tem capacidade de geração de riqueza. Já os passivos, são as dívidas da empresa, com terceiros, tá? De curto e longo prazo. Nós vamos frisar isso daqui a pouco de novo. E nós temos o patrimônio líquido, que também é dívidas com terceiros, mas esses terceiros são quem? São os sócios, os proprietários, que quando constituem empresa, eles emprestam dinheiro, numa linguagem mais simples, eles emprestam dinheiro para a empresa ela poder iniciar suas atividades e dificilmente vão cobrar esse empréstimo das empresas. Por quê? Porque normalmente eles tendem a investir na empresa por longo prazo. Eles querem que a empresa perdure ao longo do tempo. Princípio contábil da continuidade. Toda empresa tende a perdurar no tempo. Tá certo? Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem que ter em mente que ele é formado por bens, direitos e obrigações. Ou seja, ativos, passivos e o PL. Beleza? Então, esse é o conjunto. Por que é importante entender isso? Porque na vida contábil, nós temos vários segmentos. E dentre eles, nós temos, por exemplo, a perícia. Aí, num processo de dissolução de sociedade, por exemplo, as pessoas tendem a entender que o patrimônio é só isso aqui, ó, os bens e os direitos.
e esquecem as obrigações, né? Então é importante deixar claro, né, para todo mundo que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ou seja, ativo, passivo e o patrimônio líquido, beleza? Então todo ativo, né, focando um pouquinho mais, todo ativo, seja eles os bens ou os direitos, eles tendem a ter a capacidade de geração de benefícios para a empresa, benefícios econômicos futuros, né? Ou seja, nós temos para ele ser considerado um ativo, segundo o CPC, a R2, né, o Código do Pronunciamento Contábil, que vem regulamentar a estrutura do balanço patrimonial, né? O ativo, seja ele bens ou direitos, ele tem que ter essa capacidade, né, de benefícios econômicos futuros. Tem que ter essa capacidade, essa característica. Se ele não tem essa característica, a empresa não vai poder desfrutá-lo no futuro. Ele tecnicamente ele não pode ser, se ele não vai gerar benefícios econômicos futuros, a empresa não pode considerá-lo como um ativo. Pode considerar como qualquer outra coisa. Mas conceitualmente, né, o ativo, ou seja, os bens e os direitos, eles têm que trazer benefícios econômicos futuros. Então, assim, nós podemos confirmar, como eu disse agora há pouco, que o ativo de uma empresa ele é formado por bens e direitos. Beleza? Nós vamos falar desses bens. Esses bens, né? Olha, aqui pela lógica aqui, vamos falar dos direitos primeiro. Os direitos, o que são aqueles? São todos aqueles recursos que a empresa tem direito de receber no longo prazo. Então, por exemplo, o que é o mais comum, né, a gente aprender ao longo da nossa vida? Venda a prazo. A empresa vendeu 30, 60, 90, 120, 360, ou seja, não importa o prazo. Então ela vende, faz uma venda parcelada para o cliente. Essa venda parcelada é um direito, tá? Que ela vai receber daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, 90 dias, 120, 150, 180, 210 e por aí vai, né? Então, quando fala de direito, é tudo aquilo que a empresa tem para receber de alguém no futuro. Esses direitos, eles podem ser de curto e longo prazo, mas eu vou entrar em detalhes no curto e longo prazo daqui a pouco, tá certo? Nós vamos, por enquanto, entender que esses bens e direitos, esses direitos especificamente, eles são recursos que a empresa tem a receber de alguém em um determinado momento do tempo, né? Nós vamos ver, aqui está falando só de o ativo. O ativo, nós vamos ver daqui a pouco, ele é subdividido, né, em várias categorias. Você tem o ativo circulante e o não circulante. Dentro do circulante você tem algumas subdivisões, como caixa, bancos, estoques, duplicatas a receber. Já no não circulante você tem o permanente, investimentos imobilizados, ativo diferido. Então são várias divisões, tá? No passivo tem a mesma lógica, tem o passivo circulante, não circulante e o PL, tá? Com patrimônio líquido. Mas em determinados momentos nós vamos ter a necessidade de trabalhar de forma agregada, ou seja, circulante, não circulante, tanto passivo quanto ativo, mas em outras nós vamos ter a necessidade de trabalhar com as contas mais detalhadas. Nós vamos pensar algumas coisas para fazer alguns ajustes nos índices econômicos e financeiros para que a gente possa ter uma melhor visão, né, de uma determinada situação, para que a gente elimine determinados efeitos de determinadas contas sobre um determinado índice, beleza? Mas de uma forma geral a gente vai sempre considerar como um ativo único ou um passivo único, tá? Só voltando aqui, né, os bens, como eu disse, é tudo aquilo que é de propriedade da empresa, tá certo? Não tem o slide, mas a gente vai fazer a menção aqui. Então, os bens são tudo aquilo que a empresa tem de propriedade, seja ele financeiro, né, do financeiro, por exemplo, ou não. Então, você tem ali no ativo da empresa a classificação por grau de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido. Por exemplo, então você tem caixa e bancos, que são
os ativos os bens mais líquidos que a empresa tem, ou seja, que são dinheiro propriamente dito, porque o caixa, ela vai ali literalmente no caixa dela e retira o dinheiro para pagar a sua conta. O banco, ela vai ao banco e emite uma ordem de pagamento, ou ela emite um cheque, que também é dinheiro propriamente dito. Já as outras contas, elas são dinheiro, mas só que elas precisam fazer uma permutação, ou seja, você precisa permutar, por exemplo, mercadoria de estoque, né? Eu preciso vender ela, permutar a mercadoria por dinheiro do cliente. No entanto, nem sempre eu vou conseguir permutar no aviso, eu vou ter uma permuta a prazo, então é um dinheiro que ainda não é dinheiro propriamente dito. A duplicata receber a mesma coisa. Você precisa de um determinado tempo para que aquela duplicata ou que aquela mercadoria, já resumindo as duas, se transforme em dinheiro. Então existe esse grau de liquidez que o balanço ele é constituído, tá? Ou seja, da mais líquida para menos líquida. Ou seja, que é dinheiro para aquela que vai ser dinheiro, mas que demanda um determinado período de tempo para se transformar em dinheiro. Beleza? Então esses são os bens. E tem também os bens que são os bens físicos da empresa, né? Que são lá o imobilizado, né? Que é a parte física da empresa, veículos, máquinas, equipamentos, computadores. Isso tudo é ativo físico, né? Ativo permanente. Você tem o ativo, na verdade isso é imobilizado, né? É permanente, ativo de imobilizado, investimentos e diferidos. Então você tem essa divisão de contas dentro do balanço patrimonial que vai demonstrar o grau de liquidez de cada uma. Lembrando que ele sempre é disposto em grau de liquidez, do mais líquido para o menos líquido. Já quando a gente entra para o lado direito do balanço patrimonial, que é o lado das obrigações, nós temos que entender o que são obrigações. Obrigações são, o próprio nome diz, obrigação. Em algum determinado momento do tempo, a empresa ela vai ter que pagar alguém um determinado valor. Então existe a transferência de valores financeiros para uma terceira pessoa, em função de uma obrigação assumida no tempo, seja ela mês passado, seja ela de 60 dias ou de um ano atrás. Em algum momento vai haver essa transferência de recursos, tá certo? E nesse cenário nós vamos ter as dívidas, né, as obrigações de curto e longo prazo, e nós vamos ter o patrimônio líquido, que, salvo o melhor juízo, num entendimento muito simples, é aquela dívida de longuíssimo prazo, quase que não exigível. Por quê? Porque é a dívida com o sócio, como disse no início, são dívidas em que o sócio investe na empresa para que a empresa perdure no tempo, né? O princípio da continuidade, e ela cresça, ela gere frutos, ela gere mais riqueza, distribua mais lucros e assim por diante. Então o PL ele passa a ser, é uma dívida, mas ela é uma dívida quase que não exigível. Ok? Então nós temos a obrigação de curto e longo prazo. Então as obrigações, como eu disse, de curto e longo prazo. Vamos falar explicar um pouquinho desse curto e longo prazo na visão contábil. Então na visão contábil, nós temos aqui, deixa eu fazer uma anotação aqui que é importante aqui, só para a gente não se perder. Então na visão contábil, nós vamos falar sobre curto e longo prazo. Curto prazo são aquelas dívidas de até 365 dias. Ou seja, ela inicia e termina no ano fiscal. Ou seja, começa dia 1º de janeiro e finaliza dia 31/12. Então, toda a dívida ou direito, né? Isso vale para as duas situações, todo direito e obrigação que se enquadra neste cenário de recebimento, ou seja, dentro desse ano calendário, esse ano fiscal, né? É considerada de curto prazo na contabilidade, ok? É considerada de curto prazo. Já as de longo prazo são aquelas dívidas com mais de 365 dias.
Ou seja, ele vai ser aquelas dívidas que vão começar daqui, ó, desse ponto em diante aqui, ó, e vão para o futuro. Então, eu fiz uma venda, por exemplo, de um veículo de que o comprador ele vai pagar em 5 anos. Então, eu vou ter 5 períodos, né, de fiscal. Né? Então, eu vou ter 5 anos fiscais. Eu vou ter 5 anos fiscais aqui. Então, eu vou ter 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses, 12 meses. Né? Então, eu vou ter esses 12 meses aqui. Esse primeiro mês aqui vai ser de curto prazo. Esses demais de longo prazo. Quando eu findar esse aqui vira de curto prazo, esses de longo prazo. Acabou esse vira de curto prazo, esses de longo prazo. Acabou esse ano, esse aqui vira de curto prazo, esse aqui de longo prazo. Acabou, virou de curto prazo. E assim sucessivamente, serve também para o passivo. É a mesma lógica. Tá? Então nós temos que ter essa em mente do que são obrigações de curto e longo prazo, e também nós temos direitos, né, de curto e longo prazo. É a mesma lógica de pensar, tá certo? Muito bem. Então, diante disso, nós chegamos, né, à nossa equação básica da contabilidade, né? Ou seja, nós temos aqui, a partir do que nós discutimos de ativo e passivo, nós podemos, e patrimônio líquido, nós podemos falar que o ativo de uma empresa, ele é igual ao seu passivo, mais o seu patrimônio líquido. Por quê? Porque no balanço patrimonial, vou fazer um desenho simbólico aqui, no nosso balanço patrimonial, o meu ativo e o meu passivo mais o meu PL, eles têm que ser iguais. O que eu quero dizer com isso? Se o meu total de ativos der 100, quando eu somar PL com P, ou seja, o passivo com PL, ele vai ter que também me dar 100. Porque o balanço patrimonial exige esse equilíbrio entre ativo, passivo e patrimônio líquido. Se houver diferença, se por exemplo aqui der 90 ao invés de 100, está equivocado, está errado a sua demonstração, a sua evidenciação, tá certo? Aqui, né, é importante isso. Então aqui nós podemos fazer outras manipulações. E se eu quero saber o passivo, o que é o passivo? É o ativo menos o PL. O que é o PL? O PL é o ativo menos passivo. Então eu posso manipular matematicamente aqui a equação básica da contabilidade, né? Título só de um ganho adicional de informação. A gente pode fazer essas manipulações. Nós temos a obrigação de encontrar os mesmos resultados, ok? Porque quando voltarmos na forma original de ativo igual a passivo mais PL, nós encontremos 10 aqui, 100 aqui e 100 aqui. Essa é a ideia, tá? Então, conceitualmente, entre ativo passivo e patrimônio líquido é isso. Agora nós vamos avançar um pouco. Estrutura do balanço patrimonial. Vamos falar da demonstração contábil propriamente dita. Mas antes de mais nada, a gente entrar nessa estrutura, falarmos aqui resumidamente nesse exemplo didático aqui, é a gente revisar o conceito da demonstração. O que é demonstração contábil, balanço patrimonial? Essa demonstração contábil, ela nada mais é do que um retrato econômico da empresa. É um retrato econômico em um determinado período, ou seja, do ano passado, por exemplo. Algumas empresas vão ter obrigatoriedade de emissão, de publicação dessa demonstração num período menor. Por exemplo, a cada 2 meses, a cada semestre, a cada trimestre, enfim, ou a cada ano. Vai depender do foco daquela empresa de atuação, da regulamentação que recai sobre ela. Tá? Então, ela vai demonstrar, então ela é uma demonstração de um resultado econômico, tá? Econômico.
econômico. Ou seja, ela faz uma foto da empresa. O balanço patrimonial, a melhor exemplificação disso, ela é uma foto tirada da empresa em um determinado período do tempo. Tá? E nesse contexto, né, de retrato, de demonstração, nós vamos ter lá, como eu disse, o ativo, o passivo e o PL. Lembrando que o ativo total obrigatoriamente tem que ser igual ao passivo total. Né? Então, no ativo, nós vamos ter os ativos circulantes e os não circulantes. No circulante, nós vamos ter aqui aquelas contas de maior liquidez. Aqui falta colocar aqui caixas e bancos. Então, seria caixa aqui, bancos aqui. Porque são as contas mais líquidas da empresa, que são dinheiro, como eu disse agora há pouco. Devem contas receber, estoque, investimento temporário, despesas do exercício seguinte e outras contas mais. Tá? Isso aqui é só um exemplo didático, né, para a gente entender o que é o balanço patrimonial. E nós temos no não circulante, né, que é dividido em permanente. Esse permanente, eles são os investimentos. Esses investimentos estão ali, você pode considerar, dependendo do segmento da firma, participações em outras empresas, em coligadas, controladas. O imobilizado é aqueles ativos que eu disse para vocês, né? Veículos, máquinas, equipamentos, computadores, mesas, cadeiras, são o imobilizado de uma empresa. E o intangível é aquela conta, né, dadas as mudanças, né, na contabilidade, passou a ser obrigado à evidenciação daqueles ativos que não são corpóreos, como marcas e patentes, goodwill e outros ativos mais que não têm valor corpóreo, mas que influenciam no preço, no valor econômico da empresa. Tá? Então, quando a gente soma todo esse lado esquerdo do balanço patrimonial, ele vai me dar o ativo total, por exemplo, 1.000. Né? Lembrando que todas as contas aqui no ativo, por natureza, elas são devedoras. Tá? E em alguns casos elas vão ser credoras. Em poucos casos, que são as chamadas contas de ajustes do balanço. Tá? Elas vão ter natureza credora, mas via de regra devedora. No passivo já é o contrário, são contas de natureza credora, né? Em alguns casos devedora. Também com a mesma lógica, né? Essas devedoras elas vão vir para fazer ajustes no passivo da empresa. Então, no passivo nós temos o circulante e o não circulante. Os circulantes são as dívidas de curto prazo e as não circulantes são as dívidas de longo prazo. Beleza? Conforme eu já expliquei para vocês. Já o PL é a dívida com o proprietário da empresa, tá certo? E aqui no caso nós temos várias contas, né? Aqui está exemplificado algumas. Então nós temos reserva de capital, ajuste de variação patrimonial, reserva de lucros, enfim. São contas, né? Faltou aqui, poderiam citar aqui o capital social, enfim. Nós temos contas aqui que são dívidas com sócio, que vão ser exigidas em algum momento do tempo, mas não necessariamente em um curto ou longo prazo. Então, quando nós somamos esse grupo com esse grupo, nós vamos achar o passivo total, que obrigatoriamente tem que totalizar 1.000, para que haja o equilíbrio no balanço entre ativo e passivo. Beleza? Então, esse é nosso balanço patrimonial, nosso retrato simplificado, né, da demonstração contábil que nós vamos estar analisando, né, vai ser alvo de nossa análise nesse curso de demonstrações financeiras, análise das demonstrações financeiras. Agora nós vamos falar da demonstração do resultado do exercício, que é a nossa outra instrumento, outra demonstração que nós vamos analisar, tá certo? Lembrando que o balanço patrimonial, só fazendo volta no balanço, o balanço ele é uma demonstração estática, ela é parada no tempo. Já a DRE não, ela é um pouco mais dinâmica, eu consigo obtê-la a qualquer momento para tomar decisões administrativas mais dinâmicas, né? Ambas as demonstrações, tanto balanço quanto DRE, são exigidas por lei, né? A Lei 6.404/76 exige que as empresas, independente do porte, né, seja pequena, média ou grande, elas devem publicar essas demonstrações, tá certo? Existem diversos pronunciamentos contábeis acerca
da obrigatoriedade dessas publicações, não vou entrar aqui no mérito, mas enfim, então é importante saber que essas duas são obrigatórias. Então a DRE, basicamente, ela é composta por quê? Receitas. Receita é toda aquela, vamos pensar numa empresa de uma forma geral, é uma empresa de comércio, então a receita é tudo aquilo que ela vende, né? A venda da mercadoria. Se ela é uma empresa de material de construção, é uma venda da areia, do tijolo, da brita, do cimento, enfim, de telha, de estaca. Então, tudo que ela vende, que está ligado diretamente à sua atividade operacional, é considerado uma receita. As empresas de prestação de serviço são todos os serviços que ela vende. Por exemplo, a empresa de telefonia, então ela vai lá prestar um serviço de instalação. Então ela está vendendo esse serviço de instalação de telefone ou consultoria, enfim, toda venda de serviço é considerado venda, receita. Então nós vamos ter receita com mercadorias, receita com prestação de serviço e podemos ter diversos outros tipos de receita, dependendo do segmento da empresa. Tá? Então receita é tudo aquilo que ela ofere no mercado em função da prestação ou da venda de mercadorias. Nós temos despesas e custos. Vamos pegar pelos custos primeiro. Os custos, ele caberia um outro curso, né, mais detalhado. Por quê? Porque é muito complexa a questão de custos. Então precisaria de muito mais tempo para estudar o custos a fundo. Mas o que nós precisamos saber aqui, que o custo é tudo aquilo que de esforço financeiro que a empresa teve para vender uma determinada mercadoria. Então ela teve um custo de aquisição, então que a gente chama de custo da mercadoria vendida, que é o estoque inicial dela, mais as compras, menos as devoluções, menos o meu estoque final, o que sobrou. Então o que ela tinha inicialmente no estoque, o que ela comprou, o que ela devolveu, né, em função das compras, né, por exemplo, veio com defeito, alguma coisa desse tipo, menos o que sobrou depois de fazer isso tudo e vender aos clientes, o que sobrou. Quando eu faço essa soma, eu acho o meu custo da mercadoria vendida, que eu vou julgar na minha DRE. Ok? Então, todo custo é aquele a priori, né, que vai estar ligado ao processo de venda da empresa, seja ela de custo de mercadorias ou seja ela de prestação de serviços. Já as despesas são aqueles embolsos financeiros que a empresa faz com o objetivo de oferir ganho, lucros, né, receita. Então as despesas, elas geram tecnicamente essas receitas. Então que tipo de receitas são essas? Despesas, melhor dizendo, são despesas administrativas, são despesas do vendedor da loja, são despesas, né, do assistente administrativo que faz toda a parte burocrática dentro da empresa, a despesa com a luz, do showroom, coisas do gênero, né? Então são gastos que a empresa faz para poder oferir receita e, consequentemente, ganhar alguma coisa depois de apurados os custos e as outras demais despesas. Tá? Então essa estrutura é a lógica de formação da nossa DRE. Estruturalmente, nós temos a estrutura do DRE. Qual é? Basicamente é essa aqui. Ó. Então nós temos a soma total da receita bruta, que chamam de receita bruta, ou seja, tudo aquilo que a empresa vendeu ou prestou de serviço, tá certo? Tem o bruto. Você tem as deduções de receita, ou seja, aquelas devoluções de venda que a empresa recebe, né? Ela vendeu uma geladeira, a geladeira retornou porque ela estava com problema, a pessoa não quis mais comprar, não quis trocar, enfim. Então existe uma devolução. Tá? Tirar dessas devoluções sobra a receita líquida dessa venda. Dessa receita aí eu tiro os meus custos, eu tiro os custos. Tirei os custos que eu tive para vender, para prestar o serviço, sobra o lucro bruto. Desse lucro bruto, eu vou tirar as minhas despesas operacionais. Que despesas operacionais são essas? Todas aquelas despesas do dia a dia da empresa. Pagamento de xerox, pagamento de impostos, pagamento de salários, né, despesas com água, luz, telefone, aluguel. Então, tirando todas essas despesas operacionais, vai sobrar o lucro operacional. Nós fazemos alguns ajustes que precisam ser extraídos, né, ou somados ao lucro operacional, para que a gente possa encontrar o lucro antes do imposto de renda, o famoso LAIR. Tá certo? E a partir daqui nós vamos aplicar, dependendo do porte de tributação da empresa, né,
a nossa taxa. Se é uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai tributar ali em cima do faturamento. Se ela é do lucro presumido, vai se presumir um lucro, um percentual de lucro e um percentual em cima desse percentual, tá certo? Se ela é lucro real, ela vai aplicar a taxa de 15%, respeitando aí os limites que o regulamento do imposto de renda aplica. Tá? Aí nós vamos fazer essa provisão. Pegou esse percentual calculado aqui, colocamos ele aqui, né? Subtraímos, ou seja, depois que eu tirei toda a parte operacional, eu tenho que tirar a parte que é do governo. Sobrou o que a gente chama de LADIR, né? É o LADIR, que é o lucro depois do imposto de renda, após o imposto de renda, a dedução do imposto de renda, né? Aí, dependendo do segmento da empresa, ainda nós temos as participações, que nós temos que extrair disso aqui ainda, porque isso aqui ainda tem uma parcela de pessoas ainda que precisam pegar a parte deles no resultado da empresa. Então a gente subtrai isso aqui para de fato nós encontrarmos o resultado final da empresa, que pode ser lucro ou prejuízo. Se ela é lucro, quer dizer que depois que eu tirei todos os meus custos e despesas, o meu resultado foi positivo, sobrou ainda dinheiro na empresa, então ela foi rentável. Pode ser prejuízo quando os meus custos e despesas já são maiores. Então, quando eu tenho lucro, quando receita maior que despesas mais custos. Eu vou ter prejuízo quando a receita é menor que as despesas mais custos. Tá certo? Então, isso tudo, o lucro da empresa vai depender dessa estrutura da DRE. Né? Por isso que nós analisamos a DRE, principalmente quando a gente faz análise vertical. Eu vou ensinar para vocês. Nós fazemos análise vertical com o intuito de identificar essa estrutura e ver onde existem possíveis gargalos dentro da empresa para que a gente possa atuar, a gente possa ter a noção, né, de se a gente é investidor, como é que a empresa está se comportando na sua atividade operacional, ou se a gente é o gestor, aonde a gente pode atuar ali para reduzir aquele custo ou aquela despesa, cortar despesa e tudo mais. Então a DRL é muito importante para esse tipo de tomada mais dinâmica, tomada de decisão mais dinâmica, beleza? Então, gente, eu vou parar por aqui agora. Então, assim, a ideia foi dar uma recapitulada ou apresentar de forma bem resumida esses tópicos, esses assuntos, porque eles são importantes no nosso curso, tá certo? Então, em algum momento nós vamos estar sempre falando, principalmente de balanço DRE, essas contas, nós vamos estar falando o tempo inteiro deles, tá? Então, assim, eu agradeço aí vocês que assistiram até aqui. Nós vamos ficar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.